Como eu disse, o preço está dentro de finanças e ele é a base. Eu gosto de dizer que sim, ele é a base para todos os outros pilares, porque a partir do preço que você praticar, da forma que você colocar o seu valor, ele vai dar base e sustentação para que os outros pilares possam se manter equilibrados, possam se desenvolver. Então, o teu preço vai dar material, vai alimentar você preparar a sua equipe, você dar treinamento, você fazer as postagens em mídia, você ter uma boa agência trabalhando com você, você pensar no seu próprio crescimento, então, nos seus cursos, na participação em congressos, em eventos, pensar na sua aposentadoria, pensar no bem-estar da sua família e no seu conforto também. Então, preço é a base para a gente pensar em todas essas outras questões que estão dentro do consultório. E por onde começar, né? O que é o ponto mais relevante nesse momento para a gente considerar e partir para o começo do cálculo do preço? Primeira questão é calcular o quanto custa, eu chamo de hora útil, a gente pode chamar de hora clínica também. O consultório, e daí quando eu falo consultório, pode ser o consultório físico, pode ser o seu espaço que você loca e você é responsável por todo ele, pode ser seu espaço próprio, pode ser um coworking, pode ser o atendimento pelo teleatendimento, pela teleconsulta, as mais variadas formas de você prestar o seu atendimento ao seu paciente é o que eu estou chamando aqui de hora útil. O que significa essa hora útil? É o tempo que você vai disponibilizar para cada atendimento individualmente. Então, a gente vai entender, eu vou explicar aqui, como você chegar nesse custo para que você saiba o mínimo que você precisa cobrar de qualquer atendimento que você tenha, para que você possa ter a base de sustentação da vida sua profissional e da sua vida pessoal. Isso tudo vai estar dentro do preço. Cris, mas eu atendo só pela modalidade de teleconsulta. Conheço alguns psiquiatras, psicólogos que focam e que estão aí trabalhando muito bem dessa forma. Eles têm custo? Eles precisam fazer o cálculo de custo de hora útil? Sim, você tem custo com internet, você tem custo com equipamento, você precisa atualizar a sua infraestrutura continuamente, você precisa cuidar da segurança da informação, tudo isso é custo. E o seu tempo também, de certa forma, o quanto você quer ser remunerada, é um custo que é um valor que está dentro desse custo que a gente considera. Então, para qualquer modalidade de forma, né, qualquer forma de atendimento, tem que se pensar qual é esse custo de hora útil. E vamos aprender como calcular esse custo de hora clínica? Eu trouxe aqui uma fórmula, vamos dizer assim. Olhando, ela parece simples, mas vamos fazer com que o entendimento também seja simples. O custo de cada hora clínica significa você pegar todos os seus custos de um ano. Então, vamos lá, eu vou relacionar alguns, e se você for anotando, eu tenho certeza que você vai identificar alguns outros que eu vou deixar de falar. Mas vamos lá. Aluguel, condomínio, água, energia, internet, folha de pagamento de funcionários, impostos. Se bem que impostos não entra no preço, eu explico isso depois. Como assim, Cris, não entra no preço? Entra, mas não nessa hora que aqui a gente está fazendo o cálculo da hora clínica. Todos os insumos que você usa para todos os atendimentos. Então, quando eu falo, por exemplo, de dentista, para todos os pacientes, em princípio, tem o guardanapo, tem o babador, um sugador, né? É a base.
Para outros procedimentos, daí tem outros custos, que eu vou comentar aqui também, um pouquinho mais adiante. Você vai pagar também, ao longo do ano, você tem que pagar o conselho regional da sua área de atuação, você vai pagar questões anuais, taxas semestrais, assinaturas de serviços, isso tudo que você relacionar, papelaria, se você manda fazer prontuário, cartão de visita, se você ainda usa, manutenção dos equipamentos, do computador, da infraestrutura do consultório, se você tem manutenção física, né, do espaço, então você vai fazer manutenção, pintura, parte elétrica, parte hidráulica, tudo isso são custos que precisam ser anotados, pensados, planejados anualmente, né, para você poder fazer essa soma de todo esse valor que ao longo de um ano você vai usar. Cris, mas por que ao longo de um ano? É uma métrica para a gente chegar nesta hora, nesse custo de hora clínica. Então, a gente busca esse ano, porque é o mais fácil, vamos dizer assim, da gente calcular e buscar todas as informações. Tem anos que esse valor pode ser maior ou menor, mas você usa isso, esse primeiro cálculo que eu estou aqui mostrando para vocês, vai ser uma base para você ter noção daquilo que você não pode deixar de cobrar. Então, vamos lá. Daí, esse custo total anual, ele vai ser dividido por quê? Pelo tempo que você vai atuar. Então, imagina que no mês você atende algumas horas por semana. Vamos dizer que 20 horas por semana, né? Você escolhe algumas tardes, 5 tardes, 4 horas por tarde, você trabalha 20 horas por 4 horas por dia, 5 dias na semana. No mês, eu costumo arredondar 4 meses por mês, 4 semanas por mês, e no ano a gente não deve considerar os 12 meses. Por quê? Vamos multiplicar. Minha sugestão, eu sempre indico fazer esse cálculo por 10 meses. Porque tem os meses ou que você vai lá tirar suas férias, vai participar de congressos, vai sair. Tem os feriados que o pessoal emenda, tem intercorrências, enfim. Eu gosto de trabalhar com uma margem de segurança, então eu calculo o custo de hora clínica baseado em 10 meses de trabalho. Então, voltando, como é que você vai calcular? De novo, quantas horas você trabalha por dia no consultório? Não estou falando em outras atividades, só no consultório. Vamos usar como base, são 4 horas por dia. 5 dias por semana. Estamos falando de 20 horas. Se 20 horas, 4 semanas no mês, 80 horas mês. Vezes 10 meses, eu estou falando de 800 horas. Então, o custo total anual, você vai dividir por 800 horas. E você vai chegar a um valor. Este valor é aquele mínimo que você precisa custear, precisa colocar no seu preço para que você não perca dinheiro. E daí tem uma situação que eu gosto de trazer esse exemplo aqui, que é muito interessante. Normalmente, dentista não cobra a primeira consulta. Quando ele não cobra essa primeira consulta, o que que acontece? Ele está pagando, vamos dizer assim, para trabalhar, porque aquele valor, aquela hora que ele dedicou para fazer análise, para chegar a um diagnóstico, para fazer um orçamento, aquela hora, se ele não fechar aquele paciente, ele perdeu aquele valor, né? Então, por isso que é tão importante a gente ter claro qual é o nosso valor mínimo e saber como trabalhar com ele e como não perder ou não pagar para trabalhar.
Daí tem uma outra questão que é importante também. Aqui a gente está falando do custo da hora clínica, então essa é a base para você definir o seu preço. O que mais você vai considerar no preço, né? Então, porque aqui está o mínimo. Você vai considerar aquilo que vem a mais para cada atendimento. Vamos dizer que no atendimento, na consulta, você vai dedicar o seu tempo à sua aposentadoria, às suas férias, o seu tempo, né, ao teu conhecimento. Então, em cima desse valor de hora clínica, você vai acrescentar também ao longo do tempo, conforme for crescendo a sua experiência, o seu tempo, e aí a gente faz análises para ver como pensar nesse valor. Cris, mas lá na hora, quando eu levantei o custo total anual, eu também não tirei o meu prolabore, eu também não considerei isso no custo total anual? Sim, lá você tem que considerar o prolabore. E é importante você, é a base, o quanto que você precisa tirar de mínimo ali no mês, no seu atendimento. Quando eu estou falando de colocar um percentual acima desse valor, é aquilo que a gente está pensando no lucro, nos impostos, é fazer uma margem de segurança para você não ficar no limite do valor daquela hora, ok? O que mais que eu quero contar para vocês, então? Quando a gente passa por esse cálculo, por essa análise, a gente vê que a base da hora é esse custo que a gente levantou. E daí você vai buscar outros custos, como eu falei, de procedimentos, por exemplo. Vou trazer aqui um médico, por exemplo, que vai, vamos imaginar um vascular que vai fazer a escleroterapia, né? Vai fazer o que a gente chama lá de aplicação, a secagem de varizes, né? Existem várias técnicas, mas estou pensando no tradicional ainda. Para aquela hora que ele já definiu qual é o custo mínimo que ele pode usar, ele vai usar mais material para aquele procedimento. Então, ele tem que levar em consideração, por procedimento, qual é o custo variável. O custo variável é aquele que acontece só para aquele específico tipo de atendimento. Então, no caso da escleroterapia, ele vai levar em consideração se ele usa, o quanto que ele vai usar de líquido, quanto que ele vai usar de algodão, de, de micropor, se ele vai enfaixar. Então, tudo que ele vai acrescentar, o que ele vai usar naquele procedimento, o lençol também da maca, que é descartável, tudo isso faz parte da conta do procedimento. E isso, então, vai fazer com que se chegue ao valor do procedimento em si. Dentista, por exemplo, já é mais complexo, e é importante fazer para cada um dos tratamentos. Eu vou fazer uma profilaxia, a limpeza, o que vai ser utilizado, quanto vai ser utilizado, qual é o tempo. Então, tudo isso precisa entrar no cálculo daquele tipo de tratamento. Eu vou fazer uma restauração. Eu tenho que levar em consideração o quanto de material, todos os materiais, todas as etapas de anestésico, de esterilização, de material de apoio, enfim, tudo aquilo precisa ser considerado para definir com segurança o preço para aquele procedimento, para aquele tratamento em si. E sempre a hora clínica é a base para esse valor ser calculado. Outra coisa que, quando a gente fala de preço também, é super importante ter bastante claro, é a questão da política, de como você cobra os seus pacientes. É muito, muito importante que você tenha claro em que situações você vai cobrar qual valor, se você vai ter a aplicação de descontos, em que situações você vai aplicar desconto.
Nesses últimos dias, eu respondi a uma pergunta que eu recebi nas mídias, como elaborar o desconto, né? Tem plano para fazer desconto? Sim, a partir do momento que você sabe qual é o seu mínimo, e você, que é a hora clínica, o quanto que você vai ganhar em cada procedimento, é muito claro, fica bastante claro, até onde você pode chegar num desconto. Então, por exemplo, eu vou não cobrar absolutamente nada, vou atender gratuitamente. Se você definir nos seus horários que você vai ter alguns atendimentos que você vai se solidarizar com algum paciente, você quer ofertar o seu atendimento sem a cobrança de honorários, entenda isso também na hora de fazer os seus cálculos de preço, que você vai dar tanto de gratuidade, tantas horas gratuitas no seu mês, para que isso não te prejudique o resultado. Eu já atendi um dentista muitos anos atrás, onde ele não conseguia cobrar dos pacientes, e ele estava falido, porque ele ficava com dó, e ele atendia os pacientes, não cobrava, e ele próprio não tinha dó de si próprio, e não tinha, ele estava sem condição de continuar com a clínica por conta disso. Então, a gente tem que ter cuidado na aplicação de desconto. Cris, como é que eu faço com colegas, com parentes, enfim, com pessoas que eu acho que merecem, que eu quero dar um desconto? Ok, faça essa conta e pelo menos a hora clínica você cobra, porque senão você vai estar pagando para aquela pessoa sentar na sua cadeira, sentar no seu consultório para você atender. Então, quando eu falo de ter bem estabelecido qual é essa política de cobrança, é você pensar quanto de desconto você pode dar, para quem você pode dar desconto e como. E isso é muito importante que esteja claro para você, para a sua equipe, para a sua secretária, né? Ela saber, vocês combinarem como fazer essa aplicação ou não do desconto. Então, não é algo para se entregar sem controle, sem noção do que isso afeta o teu resultado, ok? Forma de pagamento. Hoje em dia, cheque é algo cada vez mais raro de se encontrar, mas ainda existe. Semana passada mesmo eu fui no consultório e o pessoal, Cris, você não trabalha com cheque? Você não quer pagar com cheque? Eu, pessoalmente, não trabalho mais com cheque, mas tem muita gente que sim. Então, ok, são as opções. Eu recomendo bastante a utilização de cartão. Pode ser débito, pode ser crédito. Você também pode parcelar o atendimento, né? Depende do procedimento que você fizer, mas tenha muita atenção quais os valores que você vai pagar para cada operadora de cartão, quais são os percentuais para crédito, para débito, para parcelamento também. Então, tenha bastante atenção nessa questão para que você não perca dinheiro na hora de fazer o cálculo do seu valor de consulta, valor de procedimento. E outro ponto importante também é reajuste. Falei agora há pouco, né, que me perguntaram se era possível fazer 2 reajustes no ano. Você vai fazer 2 reajustes no ano se o seu valor hoje ele está defasado e você precisa chegar a um patamar justo em relação à sua atividade, em relação ao momento que você está vivendo e considerando que você tinha um preço defasado, você vai fazer os ajustes para chegar nesse valor que você entende como ideal. Mas o ideal é que você faça um ajuste anual e não vários ao longo do ano, porque isso gera uma insegurança na sua base de clientes, e então é melhor que você tenha, até também para a sua organização, um processo já estabelecido de qual é o mês onde o reajuste é aplicado, com base em que informação você vai fazer esse reajuste, para que também o próprio cliente, o próprio paciente entenda que isso vai acontecer, e acontece. Tudo é reajustado, principalmente aqui no Brasil, tem a virada do ano,
tudo é ajustado. Então, tem sentido você também ajustar os seus preços. Porque quando você não faz isso, o que que acontece? Você deixa de levar dinheiro para sua casa, para sua família, para suas atividades. Ou, se você não deixa de levar para lá, você deixa de investir, de cuidar do seu consultório, porque vai faltar dinheiro, né? Então, se você não reajusta, a inflação aumentou o custo, aumentaram-se os preços. Se você não aumenta, você, em algum lugar, você vai ter que apertar o cinto. E eu acho que não é esse o caso, né? Então, é muito importante fazer essa tomada de consciência, essa programação, para que você tenha claro quando, como e por que fazer reajuste. Mas eles devem acontecer, sim, né? Outra coisa que também, quando a gente fala de preço, isso, tendo essa base bem definida, é muito importante a gente ter as nossas metas de crescimento. Como assim, Cris? Na área da saúde, a gente, até, eu sempre falo isso aqui, ainda é um tabu falar em lucro, ainda é tabu falar de faturamento, de resultado, porque eu quero mais, receber mais e ter mais retorno. Mas, se você não tem mais retorno, se você não tem lucro, você não tem como reinvestir na sua própria atividade, através dos cursos, dos congressos, da compra de novos equipamentos, da sua atualização. Então, precisa, é através desse resultado positivo, desse aumento de resultado, que você também vai poder entregar mais para os seus pacientes. Então, quando a gente fala em metas de crescimento, é a gente, ao longo, a ideal também, quando a gente faz o planejamento no início do ano, igual quando a gente faz nossos desejos de ano novo, é a gente pensar o que eu espero no próximo ano. Quantas são as consultas, quantos são os procedimentos, quantos são os atendimentos que eu preciso fazer, quais por produto, por procedimento, né? Qual é a margem, quanto que eu vou ter de cada um. E aqui eu vou fazer um pequeno parênteses. Já atendemos vários profissionais da saúde que tinham mais de um produto, mais de um serviço para ser entregue. E é comum a gente perceber que o profissional da saúde gosta, tem mais afinidade por algum tipo de procedimento, de tipo de atendimento. E muitas vezes não se faz a análise que, às vezes, esse atendimento é o que não traz uma boa rentabilidade. Ele, às vezes, para o paciente pode parecer de um valor elevado, um valor mais caro, mas quando se tira todos os custos daquele serviço, o que sobra para o profissional da saúde é muito pouco. Então, quando a gente olha a nossa carteira de produtos, de serviços, a gente tem que ter muito claro qual é a rentabilidade de cada um, para a gente distribuir na nossa agenda aquilo que vai gerar o valor que a gente precisa ter no, no final do mês, o resultado que a gente espera no final do mês. Vou dar um exemplo de uma situação que aconteceu um tempo atrás. Uma psicóloga que tinha 2 tipos de atendimento. Tinha consulta clínica, padrão, e tinha uma análise de perfil psicológico que ela gostava muito de fazer, tinha um direcionamento muito forte com o propósito de carreira dela. Mas, quando a gente foi analisar o tempo que ela levava para fechar esse diagnóstico, os tipos de testes, de aplicação de testes que precisavam ser feitos, e o que ela cobrava, não trazia o retorno que ela precisava para fechar a conta no mês. Então, qual foi o trabalho feito? Que quais, quantas atividades, quantos pacientes ela poderia ter novos mês com aquela demanda e quantos ela precisaria ter, no mínimo, no atendimento clínico normal, vamos dizer assim, para cobrir os custos da clínica. Quando ela tomou
conhecimento disso, foi muito mais fácil dela organizar a agenda e ficar mais tranquila no final do mês com os resultados financeiros que ela precisava, ok? Então, para isso que a gente precisa de metas de crescimento, ter ideia de o que, como, que mês, lembrando também, eu vou embora falando aqui, gente, daqui a pouco já vou me segurar aqui com o tempo, mas quando a gente fala dessa questão do planejamento e das metas de crescimento, é, é uma forma da gente balizar onde a gente quer chegar, aquilo que eu comentei da estratégia, de atender o público, e é muito importante que, mês a mês, a gente faça uma análise de como aconteceu, se teve sentido, de quanto a gente colocou de investimento, quanto comprou de material, e ver se como que o mês se comportou, qual foi o resultado, porque a partir daquilo que acontece, a gente consegue ajustar para frente. Crise e preço tem a ver com isso? Tem, porque você vai entendendo também, ao longo do ano, como que é o comportamento da sua carteira de pacientes, que mês que é baixa, que mês que tem uma procura maior. Também uma outra coisa, e daí você se programa, porque um mês vai entrar mais, você vai ter que guardar aquele, vamos dizer, a mais que entrou, para o mês que você sabe que não vai entrar tanto, né? Então, sempre trabalhar com uma média razoável para você levar para casa. Por que, Cris, você fala disso de levar para casa? Outra coisa importante também, mas isso é falando mais de finanças, eu estou aprofundando um pouquinho. É muito importante ter a divisão, a separação do que é relacionado com o consultório, com a sua atividade clínica, do que é relacionado com a sua atividade pessoal, com o seu dia a dia, com a sua família, com aquilo que você faz para si, com a sua academia, com os seus cursos, aquilo que você gosta, né? Tem que ter muito claro o dinheiro de um lado, o dinheiro do outro, para que você tenha bem claro que o dinheiro, por exemplo, do consultório, ele tem que ser suficiente para manter o consultório e te sustentar. E você precisa primeiro ter essa visão do consultório para depois pensar na pessoa física. Porque se o consultório dá menos do que você está gastando na pessoa física, você está prejudicando o gerador de receita, né? Se você não está investindo, se não está colocando em marketing, tudo. Então, essa não é uma boa balança. Um outro ponto que é muito importante, daí eu estou fugindo até um pouquinho de precificação aqui, mas um ponto muito importante, quando a gente fala dos salários da equipe, dos valores que você tem a pagar para a sua equipe, você tem que cuidar e guardar aqueles valores que são de direito da sua equipe, dos seus funcionários. Não leve para casa o dinheiro correspondente a 13º, férias, né, e eventualidades que você precise guardar para os funcionários, porque é direito deles. Então, não leve para casa esse dinheiro, faça uma reservinha para que também você flua bem com a questão de preço. E fechando aqui, falando de meta de vidas, né? Porque quando a gente está falando de preço também, ele engloba aquilo aonde você quer chegar, como que você quer avançar na sua carreira profissional, como que você vai crescer, o que você vai atingir, quando e como.